Ele remete muito fortemente à questão à nova gestão pública, porque a gente tem que reconhecer, especialmente os que têm cabelos brancos aqui, que há 30 anos o ideário, mais ou menos, referenciado a essa expressão, ela conduz a forma como se faz inovação no setor público. Sendo contra, sendo a favor, todos nós fomos convocados, tivemos que responder a o que a nova gestão pública colocou para a gente. E aí, a gente percebe que a inovação está passando por um processo de transição e também esse processo todo está passando por deslocamentos nesse período, e é isso que eu abordo aqui. Então, a ideia do capítulo é, primeiro, caracterizar, do ponto de vista do papel do gestor público, qual era o lugar que ele foi convocado a ocupar na nova gestão pública. A nova gestão pública transformou os funcionários em gestores. Quer dizer, isso, né, isso tem que ser entendido no sentido forte, né? Então, a partir do que foi colocado como pauta para o servidor público, nós fomos formados enquanto aqueles que se apropriavam do conhecimento social e tinham os meios para transformar a administração pública. E assim tem sido ao longo desses últimos 30 anos. E segundo o próprio Brescio Pereira, fomos colocados no centro da transformação. A ideia que é desenvolvida no capítulo é que tem um deslocamento aí, que o centro integrador do conhecimento social para a transformação da administração pública se deslocou. Na verdade, fala justamente da emergência, da possibilidade das redes sociais e dos próprios cidadãos, usuários e fornecedores do Estado colaborarem muito mais diretamente e propriamente na própria transformação do setor público. Ou seja, eles agora ocupam o centro de integração de conhecimento social muito mais diretamente que antes. Eles têm essa potencialidade e isso abre perspectivas imensas para o Estado e que coisas que a gente enxerga desde a legislação de PPP, para ser bem formal, até aqueles rapazes que vêm aqui no Inova Day anunciar que criaram aplicativos que fazem funções do Estado, que é avisar o cidadão quando é que o ônibus vai passar nesse ponto aqui. Quer dizer, a forma de inovar no setor público, ela passa por essas iniciativas todas de processos colaborativos. Isso desloca o papel do agente público, que ele tem que se preparar para realmente aproveitar essas potencialidades, se desloca para o papel de um orquestrador e de um facilitador para que esses processos sejam os mais virtuosos possível. Então, é por isso que... Então, essa basicamente é o tema do capítulo que está desenvolvido no livro. Obrigado. Agora a gente vai... Pepe, que foi o autor do capítulo que fala sobre inovação organizacional no setor público. Muito obrigado. Bom dia a todos aqui presentes, que nos assistem pela internet. Continuam nos assistindo pela internet, esse segmento. Então, bom dia a vocês que nos assistem pela internet. O capítulo que me coube, ele tem como raiz a seguinte questão. Nos últimos, conforme a gente vai se embrenhando no século XXI, há uma clara sensação de que os governos não conseguem dar respostas efetivas para uma série de problemas contemporâneos na área da educação, da saúde, da segurança pública, da mobilidade urbana, da habitação, só para citar alguns temas. E este distanciamento entre as demandas contemporâneas da capacidade do governo em atendê-las, ela tem se acentuado muito nos últimos 20 anos, a partir de mudanças tecnológicas, mudanças econômicas, mudanças sociais, culturais, comportamentais, que acabaram por construir uma sociedade articulada em rede, que tenta dialogar com um governo hierárquico, que, obviamente, tem uma outra velocidade e uma outra capacidade de atendimento. Este distanciamento ele tem sido estudado mais recentemente por uma série de pensadores sobre diversos temas, diversas vertentes. No caso específico do nosso livro, e no capítulo que, em particular, me coube redigir, o tema central que nós procuramos para explicar esse esgarçamento seria a forma de criação de conhecimento e inovação organizacional. O governo tenta
tratar esses problemas que eu rapidamente mencionei agora há pouco, usando métodos, modelo de trabalho que foi concebido há mais de 100 anos, por Taylor, por Fayol, por Ford, por Max Weber. Esse modelo que foi desenvolvido há mais de 100 anos, ele deu origem a uma sociedade urbano-industrial muito vitoriosa. Ao longo do século XX, nós experimentamos um aumento da produtividade do trabalho manual de 50 vezes. Ocorre que esta sociedade articulada em rede, ela tem como insumo básico o conhecimento, é o principal insumo dessa sociedade. E a criação de conhecimento e a inovação organizacional não dão respostas, esses modelos não conseguem dar respostas ao processo de criação de conhecimento e de inovação. Por isso, neste momento, a gente começa a falar, a sessão que nos antecedeu é um exemplo claro disso, sobre modelos de pensamento pós-industriais, porque o Peter Drucker, que é o grande filósofo da gestão contemporânea, ele mencionou o seguinte: o grande desafio da gestão do século XXI, e, portanto, da gestão pública do século XXI, será conseguir, para o trabalhador do conhecimento, o mesmo avanço, a mesma arranque de produtividade, ou seja, 50 vezes, o conseguido no século XX na sociedade industrial. Porém, ele faz uma frase muito provocadora e que desnorteia tudo que a gente trabalha em governo. Os métodos, porém, serão totalmente diferentes. Isso está em qualquer livro dele, ele faz muito a questão de dizer os métodos serão totalmente diferentes. Mas o governo insiste em utilizar métodos já anteriormente utilizados. Ocorre que mudança de era, como nós estamos vivendo, não é um processo simples. Nós temos um passado de 100 anos de solidão, né? A indústria isola o ser humano, e para que isso seja reconstruído, tempo levará. Existem já alguns pensadores que começam, a partir desse estímulo do Peter Drucker, que a gente cita aqui alguns que são falados no livro, Nonaki Takeuchi, o Peter Senge, Gary Hamel, e outros seguidores destes pensadores, eles começam a pensar, então, no modelo centrado no conhecimento. Este modelo centrado no conhecimento, ele requer uma distribuição, uma revisão na estrutura, não só dos governos, a gente está falando de governo porque é o nosso case, mas qualquer organização hoje está se revendo no sentido de atingir a isso que o Peter Drucker coloca como desafio. Como conseguir aumentar que métodos são esses? Existem algumas pessoas também no Brasil pensando nesses métodos. Eu vou citar aqui apenas alguns pelo trabalho mais direto que nós tivemos oportunidade de fazer. O professor Ari Plonsky, o professor José Cláudio Terra, o professor Marcos Cavalcante, que é do CRI, no Rio de Janeiro, o Silvio Meira, embora não tenha estado conosco até agora, mas também partilha desse mesmo ideário, né, de métodos novos, modelos novos de pensamento. E estes modelos estão sendo construídos agora. Eles ainda não saíram praticamente do forno, para usar uma linguagem aqui de culinária, que é tão cara aqui ao Álvaro, eles estão saindo do forno agora. Portanto, haverá um prazo que vai nos afligir, mas que nós temos que considerar que foi assim. Quando a sociedade urbano-industrial se criou, também não havia nada, não se conhecia nada. Ela aprendeu a ser dessa maneira. O mesmo ocorrerá agora, nesta nova era. Vai ter um pouquinho de tempo de acomodação, mas haverá um momento, nos próximos, com certeza, daqui 10, 15 anos, o que a gente está falando já estará consolidado, e a gente vai poder fazer, eu vou fazer homenagem aqui à Ana Neves, que está vendo lá em Portugal, onde a sociedade do conhecimento, parafraseando o grande jogador português, Cristiano Ronaldo, dirá: eu estou aqui. Então, eu acredito que a sociedade do conhecimento vai dizer em breve: eu estou aqui. E os governos que quiserem se manter representativos vão ter que acompanhar, e, com certeza, eu acredito que essas iniciativas, ainda tênues, muito esparsas do governo de São Paulo, elas vão acabar se fortificando ao longo do tempo. Mesmo que a geração de cabelos brancos se retire, haverá outras gerações aí de cabelos pretos que se disporão a fazer essa inovação. E eu vejo aqui até algumas gerações já precocemente carecas, tá certo? Mas esse pessoal vai fazer isso, ok?
Seria mais ou menos isso. Quem quiser saber um pouco mais de detalhe, por gentileza, baixe o nosso e-book e nos dê a honra de ler